Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Enquanto você acha aí, eu quero agradecer a Deus por poder estar mais uma vez aqui, nesta casa de oração, para junto com os irmãos, nós glorificar e exaltar o nome do Senhor e ser abençoado, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, né? Pastor presidente dessa obra, nos fez o convite e aqui nós estamos, irmãos. E se eu fosse embora agora, eu já ia abençoado, né? Deus abençoe a vida do evangelista Fábio, né? E os obreiros, todos que estão aqui trabalhando e todos que vieram nessa noite para ser abençoado por Deus. Lucas capítulo 18, versículo 35. O Senhor gerou a palavra em meu coração, irmãos, e é bom a gente ouvir a voz de Deus, né? Lucas 18, versículo de número 35. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida da diaconisa Gleice, é isso, né? Estou vendo ela lá atrás, né? Deus abençoe a sua vida. Está escrito assim, irmãos: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmola. Assim que ouvia a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhes: que queres que eu te faça? Ao que ele respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus, quando toda a multidão observou o que aconteceu. Da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui. Vamos para a segunda mensagem da noite. O operador Denilson, ele já trouxe aqui uma mensagem forte. E vamos ver o que Deus tem para continuar falando aqui através dessa palavra. Irmãos, no convite do pastor, eu até estava estudando uma outra palavra, mas hoje eu fui pegar minha Bíblia e abri a Bíblia justamente nesse texto. Normalmente, quando a gente fala, muitas pessoas pregam nesse texto, mas na escrita de Marcos. Eu sempre, quando eu prego aqui nesse texto, eu prego na escrita de Marcos. E aí, eu entrei também no escritório, estava escrito lá numa prancheta, Lucas 18, 35. Eu pensei comigo, então acho que é isso mesmo que Deus quer falar lá na igreja do Altar Restaurado da Lapa, né? E é bom quando a gente ouve a voz de Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito conhecido dos leitores da Bíblia. Todos nós sabemos que não só Lucas, né, escreveu essa passagem. Todos nós sabemos que Marcos também escreveu essa passagem. E um pouquinho diferente, mas Mateus também escreveu esta passagem.
O que nos chama a atenção aqui nessa passagem é que a Bíblia está falando de alguém que clamou. A Bíblia está falando de um homem que ele ouviu uma multidão que vinha com Jesus. Irmãos, perto de Jesus tem barulho. Se for perto de Jesus tem barulho. Do lado de Jesus tem barulho. Pode ser na casa, pode ser na igreja, pode ser no caminho, como estava acontecendo aqui. E a Bíblia vai dizer que o homem era cego. Todos nós conhecemos, irmãos, esse texto. Só que o que nos chama a atenção é que Lucas, ele escreve de uma forma diferenciada, porque ele diz que esse homem ele estava cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmola. Um pouquinho diferente da tradução de Marcos. Só que a Bíblia diz que assim que ele ouviu a multidão passando, ele perguntou: quem passa? Quem está passando? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Ele perguntou, ele fez uma pergunta, e a Bíblia diz que responderam para ele, informaram-lhe para ele sobre o barulho e o porquê estava acontecendo aquilo tudo. Alguém disse para ele: sabe o que está acontecendo? É que Jesus, o Nazareno, ele é que vem passando. Esse barulho é por causa de Jesus. O que está acontecendo é por causa de Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a clamar. Muitas vezes, o que chama a atenção de Jesus, irmãos, depende do barulho, não vai chamar a atenção de Jesus. Agora, o clamor é diferente. Tem barulho que Jesus pode não ouvir, tem barulho que Jesus pode não estar, mas o clamor, principalmente quando ele é direcionado a Jesus, é algo diferente. Pastor, o que é clamor? Clamor, irmãos, é suplicar. Clamor é implorar. Clamor é manifestar necessidade de algo. É bradar, é gritar, é falar em voz alta. É isso que nós vamos entender quando o cego Bartimeu, a tradução aqui é um pouquinho diferente, ele clama, mas o clamor dele tem direção. O clamor dele não é direcionado a qualquer pessoa. O clamor dele é direcionado a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor ele tinha direção. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, disse Tiago na sua escrita. Mas nós vamos entender que o homem aqui está clamando a Jesus, está clamando por Jesus. É algo que nos chama a atenção, porque o clamor, muitas vezes, nós podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar. Podemos, sem que haja oração, há alturas em que o sufoco precisa de ser expresso diante do Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmo 34, verso 6, está escrito: clamou este pobre homem, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O homem começou a clamar. O homem começou a clamar. E quando ele clama, a Bíblia vai dizer que alguém que ia no caminho, que ia junto com Jesus, que ia à frente, está escrito, a Bíblia diz que tentaram parar o clamor do cego, o clamor do homem. Veja que o que chamou a atenção aqui primeiro não foi de Jesus. Esse clamor aqui, ele chamou a atenção primeiro foi do povo, foi de alguns que estavam na multidão. Muitas vezes o clamor
ele vai chamar a atenção primeiro do vizinho do lado, da direita, da esquerda, às vezes da frente, às vezes do fundo, alguém que está à sua retaguarda, mas alguém que não gostou do clamor, porque aqui ele não estava simplesmente falando, ele estava gritando. É o que diz a Bíblia, é o que significa a palavra clamor. Só que o texto vai dizer, e isso aqui nos chama atenção. Eu não vou sair falando aqui dessa palavra, isso aqui me chama atenção, porque a Bíblia diz que os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Mas ele sabia que ele estava clamando, ele sabia para que ele estava direcionando o clamor. Diz a Bíblia em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia está dizendo clama a quem? A Deus. Não é reclama, é clama. Clama que Deus vai responder com coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas para isso nós precisamos clamar. Para isso nós temos que clamar. Aí o texto diz que enquanto o povo ia na frente, enquanto o povo repreenderam para que ele se calasse, a Bíblia diz, entretanto, o homem gritava cada vez mais alto. E o clamor, o mesmo. O clamor não mudou. O clamor é o mesmo. Qual é o clamor? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o segredo. Tem hora que você clama, tem hora que você ora, tem hora que você sobe no monte, faça campanha no monte, faça campanha em casa, faça campanha na igreja, clamando, gritando, e às vezes a resposta não chega. Isso não quer dizer que o seu clamor está errado. É que Jesus, ele tem o tempo certo para responder. Oh glória, Jesus tem o tempo certo para responder. Tem hora que ele deixa até algumas pessoas se manifestar, mas a resposta certa não é do homem. A resposta certa não é do povo que está na nossa retaguarda. A resposta certa, na hora certa, no tempo certo, quem dá é Jesus. Oh glória, aleluia. Nós sabemos que Lucas aqui, a Bíblia diz em Colossenses 4, versículo 14, que ele era médico. Nós sabemos que Lucas, dos 4 evangelistas que escreveu sobre Jesus, se nós pegar o Novo Testamento, os livros maiores que tem no Novo Testamento, foi ele que escreveu. Pastor, em capítulo, o livro dele é menor que o de Mateus, o Evangelho, mas em versículo é maior. A escrita de Lucas não foi só também o seu Evangelho, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o Evangelho dele é diferenciado. E quando nós analisamos isso aqui, nós vamos ver que quando a Bíblia diz que os que caminhavam à frente repreenderam ele para que ele se calasse, a Bíblia diz, ele gritava cada vez mais alto. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu quero ouvir o seu clamor. Eu quero ouvir o seu clamor. Aleluia. Não deixe que alguém te impeça. Você está clamando, continue clamando. Você está clamando, continue clamando. Aleluia. Nós vamos ver aqui nesse texto, no tempo que eu tenho, 5 coisas que esse cego fez. Aleluia. Mas nós vamos ver também aqui nesse texto 5 coisas que o mestre fez. 5 coisas que Jesus fez. Tem coisa que eu preciso trabalhar, tem coisa que eu preciso ralar, tem coisa que eu preciso adquirir conforme o meu trabalho. Mas tem coisa que para Jesus colocar para mim é somente obedecer. É somente a obediência. É somente eu obedecer. A Bíblia diz, aleluia, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que se eu olhar para Cristo, se eu olhar para a direita nem para a esquerda, se eu cuidar de guardar os mandamentos, a Bíblia diz que as bênçãos vêm até mim e não chega, fica lá na guia, não, elas vêm e chegam até mim. Tem bênção de Deus chegando nessa noite para 20 pessoas que estão aqui nessa campanha. Já foi pregado nessa noite. A bênção dele, a bênção do Senhor é que
enriquece e não traz consigo dores. Tem bênção do alto, tem bênção de cima, tem bênção de Deus chegando para esta igreja, para a vida deste povo que está aqui reunido nessa noite. Oh, glória! A Bíblia diz que ele continua clamando, ele não muda o clamor. Aqui é que está o segredo. Alguém quer parar ele, mas ele não para, porque o que chamou a atenção de Jesus foi o clamor. Uma multidão inteira com Jesus, nada estava acontecendo, mas no meio da multidão tem uma pessoa que começa a clamar, e esse clamor primeiro chamou a atenção da multidão. Como a multidão não parou esse homem, a Bíblia vai dizer, já que a multidão não parou ele, a Bíblia vai dizer que Jesus para ouvir ele. Meu Jesus, Jesus vai parar nessa noite por causa do clamor de alguém. Oh, glória! Jesus vai parar nessa noite por causa do teu clamor. Aleluia! Entenda, na Bíblia nós não vamos ver Jesus parando por qualquer coisa e nem parando muitas vezes, mas sempre que ele parava, alguma coisa acontecia. Ele está parando hoje no altar restaurado aqui da Lapa, e alguma coisa vai acontecer na vida de pessoas que veio nessa sexta-feira profética. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que esse cego venceu, ele venceu o tempo. A segunda coisa que nós vamos ver que esse cego venceu, ele venceu a oposição. Aleluia! Ele não deu ouvido. A terceira coisa que nós vamos ver aqui que esse cego venceu foi assim mesmo. Aleluia! O cego era cego, ele não via, mas ele ouvia. Meu Jesus! Ele não via, mas ele ouvia. Aleluia! Com o ouvido desse, com a audição dessa que ele tinha, imagine depois que ele passou a ver. É por isso que ele não perdeu o foco. Quando nós chegamos e analisamos esse texto, que a Bíblia vai dizer que este cego, Lucas fala na tradução, primeiro, ele era cego. Segundo, ele era mendigo. Terceiro, estava assentado à beira do caminho. Mas entenda, o clamor para Jesus pode ser onde for. O que precisa, nós ter a certeza e a convicção, é clamar e ele ouvir, é clamar e ele responder, é clamar e ele ouvir, é clamar e ele responder. Até porque no caminho, ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você clama no tempo, ele está no tempo. Se você clama no caminho, ele está no caminho. Qual é o importante disso aqui? É clamar e ter resposta. É clamar e ele responder. E nessa noite tem resposta de Jesus para a pessoa que está aqui reunido nessa noite. A Bíblia diz então que ele não para de clamar. A Bíblia diz que ele continua clamando, ele não parou de clamar. E por ele não parar de clamar, diz a Bíblia, foi então que Jesus parou. Se ele tivesse parado de clamar, talvez Jesus tinha ido embora e a multidão tinha ido junto. Mas como ele não parou de clamar, Jesus parou. E quando Jesus parou, a multidão para. Oh, glória! Quando Jesus parou, por causa do clamor dele, a multidão também parou. Aleluia! E se a multidão para, Jesus parou por um motivo. E a Bíblia diz que quando Jesus para, já dá uma ordem. Ele parou por causa de um clamor. Jesus nessa noite, através dessa palavra, ele me trouxe aqui que tinha um culto oficial da igreja. Era até para estar aqui na outra sexta, mas Deus me trouxe hoje para adiantar bênção para a vida de pessoas que vem aqui nessa noite. Através do teu clamor, tem resposta do céu, tem resposta de Deus para a tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus para. A Bíblia diz que Jesus para. E quando Jesus para, ele ordena, para quê? Para buscar o homem
Que homem? O que tinha clamado. Ele parou e ele ordenou que aquele homem que tinha clamado fosse trazido à sua presença. E aqui me chama a atenção, porque quando Jesus para tudo. Mas ele parou por causa de alguém aqui nessa noite. Aleluia. Jesus parou por causa de alguém aqui nessa noite. Aonde ele para, se for cortejo, ele faz o milagre. Aonde ele para, se for enfermidade, ele faz o milagre. Aonde ele para, se tiver que dar visão espiritual, ele faz o milagre. Aonde ele para porque ele tem algo para fazer. E Deus está dizendo para alguém nessa noite, através dessa palavra: eu estou parando por causa do teu clamor. Eu estou parando por causa do teu clamor e vou responder. Agora Jesus chama o homem, pastor Rogério. Isso me chama a atenção, porque ele chama o homem e o homem é trazido à sua presença, diz a Bíblia. Até porque Jesus parou, deu a ordem. A ordem foi direta. O homem que me clamou, o homem que me chamou a atenção através do seu clamor, o homem que eu parei por causa dele, é ele. Chama, não deu nem nome aqui, deu nome aqui, na verdade. Chama o homem. Está escrito aqui, ó. Chama o homem. Traz a minha presença. O homem é trazido à presença do Senhor. Aí diz a Bíblia: e tendo ele chegado bem próximo. E tendo ele chegado bem próximo. Aleluia. Tendo ele chegado bem próximo, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para ele: eu parei por causa do teu clamor. Agora eu faço uma pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça? Faça um raciocínio aí na sua cadeira. Aleluia. Jesus chegando para você e fazer uma pergunta para você e te dizer: o que é que você quer que eu te faça? Igual quando ele chegou para Salomão. Ele foi para Salomão, que conhece a história, porque Salomão já tinha clamado, Salomão já tinha orado, diz a Bíblia. Quando ele aparece para Salomão, que ele pergunta para Salomão: me pede o que tu quiseres, que eu vou te dar. É diferente disso aqui. Até porque Salomão tinha visão. Esse homem aqui não. Esse homem aqui não enxergava. Tanto é que ele não pediu carro, ele não pediu fazenda, ele não pediu mansão, ele não pediu iate, ele não pediu helicóptero. Ele pediu o que ele precisava. Agora nós somos obedientes, nós somos, como é que diz, irmãos? Nós somos sábios para entender essa palavra, meditar e colocar diante de Jesus nessa noite. Eu preciso disso. Pensa aí rápido. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Porque quando ele falou com o cego não pensou muito. O cego disse: o que eu preciso é só disso. Aleluia. Quando Deus apareceu para Salomão, nós vamos entender que Deus pergunta o que é que Salomão precisa. Salomão pede algo que até o próprio Deus se surpreende. Essa é a grande realidade, porque Deus ia dar outras coisas para Salomão. Deus, quando ele promete, ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. Tinha pessoas que não eram nem para estar aqui nessa noite, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha promessa está de pé sobre a tua vida, a minha promessa está de pé sobre a tua casa, a minha promessa está de pé sobre o teu ministério, e eu vou te responder algo que tu tem pedido. Nas madrugadas eu vou te responder, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu ver quem recebe essa palavra dessa noite. Salomão diz: o que eu quero é sabedoria para lidar com o seu povo. Salomão pensou na igreja. Irmãos, quer ser abençoado, pensa na igreja. Quer ser abençoado, clama por a igreja. Quer ser abençoado, ore por a igreja. Esse é um segredo, irmãos. Quando nós fazemos isso, Deus lá de cima está dizendo: enquanto ele está orando por a noiva, enquanto ele está orando por a igreja,
E quando ele está se preocupando com o próximo, eu trabalho sobre a vida dele. Aleluia! E Salomão pede, mas a Bíblia diz que o que ele pede, aí Deus fala assim, ó, porque você pediu isso, eu vou te dar isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e nas demais coisas que você precisa, Deus te dá. Isso aqui é que é coisa boa. Mateus 6,33. Não é todas, porque todas, irmãos, nós sabemos que Deus não pode dar. Tem mulher que, se Deus der tudo o que pede, ela deixa o marido. Se der tudo o que Deus pede do homem, ele deixa a mulher. É as coisas que nós precisamos. Mas aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que eu necessito e aquilo que você necessita, Deus está dizendo através dessa palavra: eu vou te responder, eu vou te responder, eu vou te responder, eu vou responder a tua petição. Aleluia! Caminhando para o término, a Bíblia diz que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que na mesma hora o cego estava pronto para responder: Senhor. Olha que coisa interessante. Eu quero, nessa tradução, voltar a enxergar. Essa tradução aqui de James, que eu acho mais próximo ao original, está dizendo: eu quero voltar a enxergar. Irmãos, quando eu cheguei aqui, igual o Denilson, eu vi aqui a tela, que coisa linda, né? Os pregadores, as fotos ali, fica grande, maior, nos chama atenção. Talvez esse cego aqui, o que nos chama atenção é que antes de isso aqui acontecer, ele podia ver televisão de plasma, ele podia ver cinema, ele podia ver uma série de coisas, porque se ele está dizendo: eu quero voltar a enxergar, quer dizer que um dia ele já enxergou. E baseado nessa palavra, aleluia, baseado nessa palavra, quando ele fala isso, a Bíblia diz que Jesus fala com ele vem reconhecendo o senhorio de Jesus. Primeiro ele chama ele de Jesus, aleluia. Aí segundo, depois que Jesus para, depois que Jesus chama, depois que ele é trazido à presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que o cego responde: Senhor. Veja que agora não é mais Jesus, veja que agora não é mais filho de Davi. Ele reconhece o senhorio, aleluia, a grandeza. Era ele dizendo: se ele parou, eu volto a enxergar. Se ele parou, eu não preciso mais pedir história. Se ele parou, alguma coisa ele vai fazer sobre a minha vida. Se Jesus parou nessa noite aqui no altar restaurado aqui da Lapa, alguma coisa ele vai fazer na vida de pessoas. Alguma coisa ele vai fazer na vida de famílias que está aqui. Irmãos, eu tenho uma sobrinha que eu até não trouxe ela hoje porque eu não falei com o pastor. A minha sobrinha em 2010, ela teve problema de rim. O rim morreu, o outro ficou fraquinho, e ela passou no médico em Jandira, e no médico passou mal, e tiraram os exames e ela voltou para casa. E no outro dia ela voltou, aí roupa nenhuma cabia dela, um dia de diferença. Os médicos pegaram ela, levaram para o hospital da Brigadeiro em 2010. Estou falando de milagre. E na Brigadeiro, estou de olho no relógio, e na Brigadeiro, Luiz Antônio, na época, foi feito o tratamento dela lá. Foi uma Kombi de Jandira com um monte de médico. E quando chegou lá, o povo não queria deixar entrar. Mas os médicos disseram: quem trouxe ela não foi o irmão, quem trouxe ela não foi a mãe, quem trouxe ela não foi o pai, quem trouxe ela também não foi o médico, quem trouxe ela foi a equipe médica lá do hospital. Então a passagem é livre. Só que ela chega, a doutora que vai cuidar dela fala assim: ó, quando depois eu vou lá, ela diz assim: o senhor quer dela? Eu disse: eu sou tio, porque é o seguinte, essa jovem aqui, a vida dela só acontece para ela sair daqui se Jesus fizer o milagre. Eu não sei se aquela médica era crente, mas uma coisa, quando ela falou, logo eu pensei: é Jesus mesmo que vai fazer o milagre. Aleluia! Mas entenda, para resumir, foi feito o milagre. Deus fez o milagre. Ela foi para o norte, para Lagoas,
aconteceu o segundo. O primeiro disse: pode ir embora, mas lá não come queijo, não come ovo, não toma leite, não come coalhada no Nordeste, não pode comer nada disso. Ela foi de 2010 a 2023, comia leite, comia queijo, comia coalhada, tomava Danone. 2023, ano passado, deu problema de novo, passou no médico, no hospital, saiu de um lugar para outro, de um estado para outro. Aí disse: não tem jeito, tem que mandar para São Paulo, porque está com suspeita de lúpus. Além do rim que tinha, Deus tinha curado, porque quando Deus cura, Ele cura. Agora tem um problema, suspeita de lúpus. E os exames lá deu. Aí veio para São Paulo. Aí chegou aqui, em São Paulo, ano passado, ficou na casa de uma macumbeira. Meu Jesus, a tia da macumba. Eu disse: Jesus, mas eu sou crente, eu estou na igreja, por que o Senhor vai fazer isso? Ele disse: eu trabalho como eu quero, do jeito que eu quero, mas para macumbeira você vai ter que pregar lá. Na casa tem 2 filhos desviados, o marido desviado, você vai ter que pregar. Eu disse: se é assim, eu estou para trabalhar. Aí, enquanto isso, a macumbeira trabalha para um médico famoso, que já arrumou algo para ela passar numa médica, para ver a situação dela. E ela passou na médica, eu vou terminar. E ela passou na médica, o exame era mais de R$1.000. Passou na médica, ela disse: você está me pagando o exame. Eu não sei se o médico pagou, eu não sei se Deus pagou, eu não sei se ele fez acontecer lá no computador. Eu só sei que ela tratou a médica ela como se estivesse pagando. Isso é bom. Aí passou os exames e falou com o médico que tinha mandado ela ir. Encaixou ela no Hospital das Clínicas. De lá para cá, estou resumindo, ela estava fazendo tratamento. A semana passada, na quinta-feira, eu fui com ela no médico. Na terça, recebi uma entrevista de emprego. Eu disse: eu não posso ir, porque eu tenho que ir com a minha sobrinha no médico, para ver o que vai acontecer lá. Eu preciso estar junto, eu preciso ver o que o médico vai falar, porque a gente fica preocupado, não é verdade? Aí o médico novinho: você amanhã chega na madrugada, fala assim, você é sim, então entra, chegou a vez dela. Aí o médico examinou, pegou os exames do sistema, outros impressos. Aí disse: olha, se sente ali, daqui meia hora eu chamo. Eu disse: Jesus. Ela começou a chorar. Eu disse: não precisa chorar, porque maior que o médico, maior que o maior hospital da América Latina, está conosco o médico dos médicos, que é Jesus. Oh, glória. Eu vou terminar. Aí, meu pastor, daqui meia hora o médico chamou. Só que antes do médico chamar, entrou 3 médicos dentro da sala do médico. Tinha 4. Ao invés de um, tinha 4. Aí chamou eu pertinho. Eu preciso ver o que está sendo falado. Eu preciso ver o que está sendo falado. Apesar de quem vai detectar os exames. Aí entrou lá e está conversando com os médicos. Acho que até alguém da diretoria, não sei. Aí pegou os exames, deu para ela e disse: está aqui os seus exames. Você vai voltar daqui a 3 meses. Daqui 3 meses você faz novos exames e você volta. Porque de 1 a 10, a 20, a 30, a 40 exames, todos os exames, e eu vou terminar a mensagem, deram negativo. Glória a Deus. Glória. Todos os exames deram negativo. Entenda, tem milagre que o médico não faz, tem milagre que o patrão não faz, tem milagre que o pastor não faz, tem milagre que o pregador não faz, tem milagre que só quem faz é Jesus. E Ele está dizendo: nessa sexta-feira profeta hoje, eu estou liberando um milagre para a vida de alguém que veio aqui nessa noite buscar a presença dele. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! E minha sobrinha está lá. Eu disse: vá para o norte, vou pegar a carona, ver se eu vou também lá, para fazer uma missão lá. É só 3 meses, daqui a 3 meses. Ou seja, não teve lúpus. Mas os médicos disseram: nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Talvez tem pessoas aqui doentes, enfermas. Eu jamais vou dizer para você não ir no médico, jamais. Mateus 9,12: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Mas tem uma coisa, tem muitos exames que o médico dos médicos ele muda. Ele muda o sistema. Ele muda porque ele é médico dos médicos, é maior que os médicos, é maior que a medicina. E médico para curar o cego é difícil. Oh, glória!
Mas o cego, quando ele disse, eu quero enxergar, a Bíblia diz, então Jesus lhe determinou, recupera a visão. Glória a Seja curado agora. Oh, meu Deus. Eu estou pregando para quem está, aleluia, nessa noite acreditando no milagre. Eu sei que o final da campanha é na próxima sexta-feira, mas Deus, ele tem as formas de trabalhar. Recupera a visão. Jesus lhe determinou, está escrito aqui, ó. Jesus lhe determinou, recupera a visão. Aí me chama a atenção. A tua fé. Glória a Deus. Eu estou Aleluia. pregando essa noite para quem crê. Aleluia. Eu estou pregando essa noite para quem acredita. Eu estou pregando essa noite para quem vive milagre. E tem pessoas que não viram ainda, mas vai acontecer milagre sobre a sua vida. Aleluia. Aí diz a Bíblia, naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver. E a primeira coisa que ele faz, começou a ver, método não ia fazer ele enxergar, a multidão não ia fazer ele enxergar, aleluia, talvez já tinha barrado um monte de lugar. Quando ele começou a ver, diz a Bíblia, a primeira coisa que ele fez foi seguir a Jesus. Eita, eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite, e você está seguindo, você está cultuando, você está orando, você está clamando. Na chuva você vem, no calor você vem. Se o pregador for bom, você vem. Se o pregador for que nem eu, fraquinho, você vem também. Mas o milagre quem faz é Jesus. O milagre quem faz é o milagre é Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando, está escrito, a Deus. E quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores a Deus, rendia louvores ao Senhor. Irmão, você está aqui porque você é grato a Deus. Você está aqui porque você é grata a Deus. O segredo muitas vezes da nossa vida está em ser grato ao Senhor. Aleluia! E nessa noite, por causa da tua gratidão, por causa da tua fé, saia daqui abençoado e abençoada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Tem pessoas que Deus vai abrir a visão aqui espiritual. Existem pessoas aqui que Deus vai abrir a sua visão espiritual, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu prego nessa noite, eu encerro essa palavra dizendo para alguém, nós fazemos a nossa parte, mas Jesus sempre faz a parte dele. Saia daqui abençoado com essa palavra no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.